Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. Nossa entrevista hoje é com o penedense, analista legislativo Henrique Lopes. Ele que foi eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo de Alagoas para o biênio 2022-2025. Bem, Henrique, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente. E aí eu inicio a nossa conversa, não é, sobre essa eleição. O que você define, o diferencial dessa eleição, uma vez que você já participou de outros pleitos anteriormente. E obrigada por estar aqui conosco. Nós aqui agradecemos a você, Gorete, a todos os telespectadores e principalmente daqueles que dão audiência a esse grande programa Frente a Frente com Gorete. Olha só, essa foi uma eleição propositiva. Nós fizemos uma eleição focado no servidor, focado pela experiência que nós temos, tanto a experiência sindical como a experiência que nós temos aqui dentro da Assembleia. Sou um servidor que trabalha na sala das comissões técnicas e tenho conhecimento de todos os trâmites que acontecem aqui na casa. Então, um grupo de servidores vieram fazer o pedido para que eu pudesse sair candidato a presidente do sindicato e eu aceitei esse convite. Tive o apoio do atual presidente do sindicato, tive o apoio do presidente da Associação dos Servidores, o Eduardo Fernandes, e segui nessa campanha. E felizmente tivemos êxito, logramos êxito, tivemos sucesso com a grande vitória no dia 25, na segunda-feira, que eu quero aproveitar para agradecer a todos aqueles que votaram em nós, na nossa chapa, na chapa 1, mas também aqueles que foram votar na outra chapa do nosso adversário e aqueles que não puderam ir. Então nós queremos agradecer a todos que de uma forma ou de outra participaram do pleito. Uma votação que estava aberta a 800 servidores ativos e aposentados, não é isso, Henrique? Isso, nós temos cerca de 780, 800, entre 780 e 800 servidores sindicalizados, porque só podem votar aqueles que são sindicalizados, ativos e inativos. Tivemos um comparecimento de pouco mais de 500 pessoas e nós obtivemos 331 votos. O nosso adversário obteve 171 votos, 5 votos em branco, 5 votos em nulos. Então foi uma expressiva votação, sinal de que os servidores ativos e inativos abraçaram a nossa candidatura. E aí nós vamos ter que dar resposta com muito trabalho, Gorete. Pois é, uma votação expressiva dentro de uma conjuntura, digamos assim, de uma articulação, não é, entre a chapa que está na presidência e com a sua chapa que estava chegando, né, para encontrar uma forma de conduzir pela unidade, não pela diferença. Me diga sobre exatamente o que caracteriza, a partir de agora, a atuação do sindicato. Qual é a avaliação, primeiro, que se faz sobre a gestão que está vigente ainda? A nossa avaliação é que essa gestão que está aí à frente teve muito mais acertos do que erros. Tanto é a prova que nós fomos apoiados pela situação, pela presidente Silneide. Então, isso nos deu respaldo, né, e vai nos dar respaldo para continuarmos com esse trabalho que vem sendo feito e avançar cada vez mais. Inclusive, nós fizemos o convite, fizemos o apelo à presidente Silneide, como ela já está no sindicato, ela conhece todos os trâmites burocráticos, jurídicos, as tratativas que são feitas com a mesa diretora. Então, nós fizemos o convite para que ela integrasse a nossa chapa como diretora administrativa e financeira. Então, isso vai nos dar uma tranquilidade, porque nós sabemos que ela é competente e ela tem capacidade de nos ajudar a fazermos uma administração voltada para os anseios dos servidores da Assembleia. O fato de ter uma mulher como presidente, no caso dela, sentiu-se um trabalho mais fluido, digamos assim, na relação das tratativas? Sim, porque as mulheres têm habilidade, têm sensibilidade. Então, a nossa diretoria
somos 4, 2 homens e 2 mulheres. Nós também compomos com o Vitor Belo, que é o nosso vice, e a dona Maria Luísa, que é a secretária-geral, que é uma servidora aposentada, já participou de outras gestões do sindicato, né, e tem uma sensibilidade também muito grande. Então, a presença feminina, ela é importante. Isso não se discute mais, Gorete. Isso não discute. Os direitos, a gente não pode mais tratar dessa diferença entre homens e mulheres, né? Então, as mulheres ainda precisam avançar, tanto no legislativo, como no judiciário. A gente vê que lá no Supremo nós só temos 2 mulheres. Aqui na casa também nós temos poucas mulheres. Então, as mulheres precisam, na pior das hipóteses, estar em pé de igualdade com os homens. Então, isso é uma honra muito grande nós termos muitas mulheres guerreiras, muitas mulheres na nossa chapa. Competentes, não é? Eu diria que essa questão de compor com as mulheres é sempre bem-vinda, né? Sim, é sempre bem-vinda. Está aí a prova da administração da Zilneide. Ela foi primeiramente eleita, depois reeleita com a expressiva votação e agora obteve uma vitória ao me apoiar, porque também é uma vitória da atual administração. Nós já tivemos a Lari Romariz, que administrou por 2 mandatos o sindicato. Ela passou 6 anos no sindicato. Então, isso é uma prova que nós, do Poder Legislativo, prestigiamos sim as mulheres. Então, isso a gente não pode falar mais nisso. Hoje, a gente precisa estar em pé de igualdade. O que nos leva a assumir um posto é a competência. E isso, tanto homens como mulheres, têm competência para isso. Pois bem, com que bandeiras, digamos assim, a Chapa 1 conseguiu convencer, não é, aos eleitores sobre a sua vitória? Primeiro, mostrando o que foi feito ao longo desses últimos 6 anos, a transparência que houve no sindicato, as nossas ações judiciais que estão sendo ganhas, a boa relação que nós temos para negociar, conversar, tratar, fazer as tratativas com a mesa diretora sobre as nossas databases, sobre as demandas da nossa classe. Então, é muito importante, foi muito importante todo esse processo de amadurecimento que nós tivemos com essa gestão, e o que me levou a ser candidato a presidente do sindicato é que eu já participei de outro processo, né? Não logrei êxito, mas agora voltei como candidato e tivemos uma bela vitória, graças aos servidores que confiaram em nosso grupo. Pois é, as lutas, elas são permanentes, né? Porque as demandas também o são. Qual é a sua avaliação em relação a... Você já falou agora de um amadurecimento, percebe-se isso na relação, não é, com servidores e mesa e casa. Isso é um aprimoramento, isso reflete também um compromisso de ambas as partes para tratar de questões tão importantes com a devida compreensão das dificuldades ou não para o momento? Sim, claro, a união, em primeiro lugar, a união da nossa categoria, dos servidores, das classes, da associação dos servidores, do SINDAP também, que é a associação, que é o Sindicato dos Aposentados. São três entidades? São 3 entidades. É o nosso sindicato, que representa os servidores ativos e inativos do Poder Legislativo, uma associação que tem uma função diferenciada do sindicato, e o Sindicato dos Aposentados, que abrange os inativos. Então, nós temos 3 entidades e vamos buscar essa união dessas entidades. E, voltando à sua pergunta, essa relação que nós precisamos ter com a mesa diretora é uma relação de respeito mútuo. Então, são eles que nós vamos conversar, vamos negociar, conversaremos até o extremo, Gorete. Então, essa é fundamental, conversar, se articular, a gente vai até onde pode. Quando a gente vê que não tem condições, o caminho é a justiça, o caminho é passar para a categoria o que está acontecendo e vamos tomar os caminhos devidos. Mas, graças a Deus, nos últimos anos, a gente está tendo uma boa relação com a atual mesa. E esperamos continuar
também com essa relação na nova gestão. O que traduz essa nova relação que deixa de ser conflituosa para ser propositiva? Em primeiro lugar, o posicionamento da nossa presidente Zilneide. Então, ela é uma pessoa de diálogo, de paciência, de conversa. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, que a gente está sendo receptividade da mesa para atender as nossas demandas. Se não 100%, mas naquilo que a gente pode avançar. No que é possível. No que é possível. Então, nós agora tivemos, o ano passado nós tivemos a database contemplada. Esse ano também nós tivemos no mesmo percentual que o Estado teve, mas nós tivemos de forma parcelada em 2 vezes. Então, isso foi o que foi possível. E nós acatamos essa decisão, porque nós também tivemos esse aumento. Então, é isso que nós temos que fazer, é tentar harmonizar para que nós consigamos avançar na nossa luta, nas nossas conquistas. E esse é o nosso objetivo. Pois é. Uma pergunta sobre como foi que vocês, né, entre a chapa atual, o atual presidente, e na sua condição de candidato à presidência, eleito, pode-se dizer sobre a gestão do sindicato, antes e atualmente? Olha, atualmente nós temos um sindicato transparente, nós temos um sindicato que está registrado, toda a prestação de contas, registrado na Receita, registrado em cartório, está em livro à disposição de todos. Então, a transparência é uma luta, é uma bandeira nossa, né, que veio da gestão passada, né? Em relação às gestões anteriores, eu gostaria de nem fazer uma avaliação nesse momento, até porque hoje eu sou presidente do sindicato e represento todos os servidores ativos e inativos. Então, acabou a eleição, desarmou os palanques e eu tenho uma relação muito boa, inclusive com o meu adversário, que foi meu adversário, que hoje não é mais. Então, essa relação tem uma relação boa com a presidente do Sindap. Deixa de ser adversário para continuar sendo Deixa integrante de ser da adversário, categoria, né? E é integrante da categoria. Nós hoje somos presidente do sindicato que representa toda a classe, a categoria de ativos e inativos. E vamos além mais, vamos também lutar pelos pensionistas, porque afinal de contas eles são viúvos ou viúvas de servidores que trabalharam conosco, que deram sua vida por essa casa. Então também essa é uma das nossas metas, é também abraçar os pensionistas. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o Henrique Lopes, ele que foi eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo de Alagoas para o triênio 2022-2025. Eu pergunto sobre questões trabalhistas. Como está essa situação no sindicato? Hoje nós temos, Gorete, uma tranquilidade. Nós recebemos há muitos anos o salário dentro do mês trabalhado, as coisas, o 13º, nunca mais tivemos problema, porque no passado recente, nós tivemos salários que não foram pagos, 13º que era um problema para a gente receber, mas graças a Deus, né, graças à luta, graças à sensibilidade da mesa, nós estamos rigorosamente em dia com os nossos salários, os proventos dos aposentados, as férias sendo pagas.
E aquilo que demandar para a gente, nós iremos à justiça. Mas, nesse momento, é de plena harmonia esse diálogo entre o sindicato com os integrantes da mesa diretora. Agora, voltando à questão da disputa eleitoral, já que eu não toquei nesse assunto, o que se verificava antes dessas últimas eleições, processos eleitorais, era um acirramento entre as chapas. O que não ocorreu, por exemplo, nas duas últimas eleições. O que se atribui a essa mudança de comportamento da categoria e das entidades? Primeiro, o amadurecimento dos servidores. Nós tivemos até no meu caso, eu fiz uma campanha limpa, sem falar. Nós tivemos alguns problemas que foi rebatida pela presidente do sindicato, com o pessoal da outra chapa, mas isso faz parte do processo eleitoral. É natural. Então, isso é natural, Gorete, isso é natural. Acabou a eleição, nos abraçamos, deram os parabéns para a nossa chapa, para mim, que fui eleito presidente, e vamos tocar o barco. Aquilo que ficou nas eleições, ela fica ali. Afinal de contas, somos colegas de trabalho, somos amigos e convivemos nessa casa, Gorete, há mais de 30 anos. Então, nós temos grandes amizades, grandes amigos, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos abraçar toda essa categoria, né, e seguir para frente. Afinal de contas, não existe mais chapa 1, existe o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo, que vai lutar por todos, sempre. Sempre a luta e a garantia, a promessa desse aqui que está falando é isso. Nós vamos lutar por todos. Henrique, havia no processo eleitoral já uma certeza da vitória ou foi um resultado que causou surpresa? Eu digo até pela expressiva votação que a sua chapa recebeu. Olha, Gorete, ao longo da nossa campanha, nós fomos abraçados, a gente foi sentindo aqui dentro da casa as ligações que nós fazíamos, a receptividade dos servidores. Então, eu já sentia que nós estávamos no caminho certo. Então, eu estava bem tranquilo, eu estava muito tranquilo, Gorete, no dia 25, no dia da eleição, e a gente foi sentindo ao longo do dia as pessoas vestindo a nossa camisa, votando numa tranquilidade. Então, eu tinha certeza que a gente iria ganhar. Eu não sabia a quantidade de votos que ia ser. Foi uma quantidade boa, uma diferença boa, mas isso é um amadurecimento dos servidores. Nós queremos tranquilidade, paz e uma pessoa que saiba conduzir os destinos do nosso sindicato. Quanto mais expressiva é a votação, mais se impõem responsabilidades no mandato, né? É meio por aí. Sente-se isso. Eu acho que essa nossa votação nos trouxe mais responsabilidade. Então, assim, e outras pessoas que não puderam ir porque estavam doentes, viajando, tem muitos aposentados que não moram no estado, mas que ligaram, que mandaram mensagem, incentivando e dizendo que não podia comparecer, mas com certeza, Gorete, isso nos traz mais responsabilidade, mas nós estamos preparados para isso. Em relação ao que a chapa considera prioridade, primeiro trabalho que entende ser necessário para arregaçar as mangas, como você disse, ao ser consagrado, né, eleito? Antes de eu falar do novo, eu quero dizer o seguinte, que nós temos uma gestão transparente e isso nós vamos manter, vamos prestar conta, vamos registrar isso em livro, na receita, no cartório, vamos fazer tudo, porque afinal de contas a contribuição é do servidor. Nós vamos fortalecer o setor jurídico, que vai muito bem, as nossas ações, está chegando o resultado agora, nós estamos ganhando várias ações, então isso também nós vamos manter. Agora, eu trago como uma grande proposta que eu pretendo apresentar para a categoria e consequentemente para a mesa diretora, é o que aconteceu em várias outras assembleias e em outros estados também, que é uma proposta de aposentadoria incentivada. O que seria isso? Olha, isso seria um incentivo para aqueles servidores... Antecipar? Não, é aqueles servidores que já têm tempo de serviço, que já completou todos os itens para que ele consiga se aposentar, que ele possa ter um incentivo para ir para casa com mais tranquilidade. Que incentivo seria esse?
Isso nós estamos elaborando, porque tem várias formas, é uma surpresa, a gente não pode antecipar agora, mas eu trarei de primeira mão para você. Até porque nós vamos adequar a nossa realidade. Então, existem vários programas desse, né, tanto nas assembleias, como em estados, como no Banco do Brasil. Existem vários que são feitos dessa maneira. Mas, no nosso caso, nós vamos nos adequar à realidade nossa daqui. Que vantagens se teria, num âmbito bem plural, digamos assim, de incentivar essa aposentadoria para aqueles servidores que já cumpriram seu tempo de serviço, que não resta outra alternativa? Principalmente a vantagem financeira, Gorete. Muitos servidores estão esperando alguma coisa a mais para se aposentar, que já tem seu tempo, que já pretende ir para casa, muitos já estão doentes e querem ir para casa. Então, um resumo, é um incentivo financeiro. Então, os detalhes a gente vai passar depois em primeira mão para você. É uma premiação, né? Estando já na condição de se aposentar e ter que esperar algum tempo a mais, uns 5, 6, 10 anos, e daí surge uma proposta e a pessoa acha que é convidativa a proposta e aceita e abre espaço também no âmbito do Poder Legislativo para uma renovação, né? Pode-se dizer assim. Sim, até porque nós ainda temos muitos servidores na ativa aqui e muitos deles, Gorete, já estão em fase de aposentadoria. Muitos já até solicitaram a sua aposentadoria. Não tem a importância, o trabalho de quem está aqui há muitos anos, não é? Não, a experiência conta e muito. Não conta. Nós temos servidores aqui com tempo de serviço, já há muito tempo, que continuam na casa, porque gostam, sabem fazer e gostam, né? E não querem ir para casa, não querem ir para inatividade. Muitos desejam continuar. Que é um problema para a aposentadoria de quem já tem uma idade avançada, né? Se adequar a uma rotina que não seja aquela que ele adquiriu durante tantos 30, 40 anos, né, de atividade. Não, sim, claro. Até porque muitos servidores dizem o seguinte, eu tenho tempo, já tenho 40 anos de casa, mas eu não quero ir para casa porque eu gosto desse ambiente. A minha vida, eu passei 30, 40 anos aqui na Assembleia e nesse momento eu quero ficar mais um tempinho, quero esperar. Então isso também é bom para casa, porque você vai ter um servidor experiente, né, e que possa contribuir, porque o nosso objetivo, eu digo sempre, Gorete, nós somos servidores públicos. Então, nós temos aqui 27 deputados, nós servimos aos deputados enquanto servidor da casa. Hoje eu estou presidente do sindicato, mas enquanto servidor da Assembleia, a minha função é de atender bem a todos, é de prestar informação e de fazer o meu serviço no dia a dia da casa. Então, muita gente não quer ir, né? Mas para aqueles que pretendem ir, a gente pretende fazer esse programa para eles. O seu trabalho na casa consiste em quê, na prática? Gorete, eu trabalhei por pouco mais de 2 décadas no setor de pessoal e recursos humanos, né? Lá eu trabalhava com os trâmites processuais dos servidores da casa. Hoje, há cerca de 10 anos, eu estou na sala das comissões técnicas. E nós trabalhamos com todos os processos que passam, que sejam eles de autoria do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, Tribunal de Contas, de autoria do próprio deputado. Então, nós trabalhamos numa sala onde nós trabalhamos com a técnica do processo legislativo. Dando a tramitação devida. A tramitação, trabalhando com parecer, secretariando comissões, né? Então, nós temos uma gama de atividades que envolvem o processo legislativo. Então, isso é o que nós fazemos lá na sala das comissões técnicas. Por isso, nós temos um convívio com os senhores deputados de todas as comissões e também daqueles que vêm nos procurar. Por exemplo, quando tem um processo ligado à Polícia Civil, o Sindipol nos procura na sala das comissões para saber como anda a tramitação. E assim acontece com as outras categorias. Então, é esse o nosso trabalho desenvolvido aqui na casa, a técnica legislativa. Pois bem, sobre ainda a questão do trabalho específico nas comissões, eu pergunto, diante do número de servidores que tem a casa, garante uma tramitação natural desses processos? Sim. Aqui a casa hoje, todos os setores
ela tem servidores aptos a fazer esse trabalho. Então, eu trabalho nas comissões técnicas, mas eu conheço todos os setores da casa, Gorete. Um a um, não tem nenhum setor que eu não conheço, não tem nada que eu não conheça nessa casa. Então, eu garanto que os setores hoje têm servidores capacitados para exercer as suas funções e para que a Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, possa desenvolver o seu trabalho plenamente. Pois bem, você falou durante esse bloco, no início desse bloco, sobre exemplos, né, de outras casas legislativas, como essa antecipação da aposentadoria. Eu pergunto, há um intercâmbio natural entre a gestão do sindicato com a gestão de sindicatos de outras assembleias? É permanente isso? Ô Gorete, você me deu uma deixa excelente a sua pergunta. Eu adorei isso. Por quê? Porque hoje eu sou primeiro vice-presidente da Federação Nacional das Assembleias Legislativas do país inteiro, né, e do Distrito Federal. Então, pouca gente sabe, né? Nós divulgamos aqui, inclusive a federação nos deu uma nota, prestando uma homenagem, parabenizando. Então, e a importância nós temos de um estar encontro, representado? inclusive eu quero dizer em primeira mão que o encontro vai ser esse ano, aqui em julho, provavelmente em julho, onde as entidades vão se reunir aqui em Maceió. Então, terá sindicatos dos trabalhadores, associações do país inteiro. Então, vem a federação e nós vamos nos reunir. E isso a gente tem troca de experiência. Esse programa de aposentadoria incentivada, nós trouxemos de outras assembleias. Então, nós temos sim intercâmbios com esses outros sindicatos. Pautas comuns. E o nosso sindicato é filiado à Federação Nacional. Então, nós temos uma relação boa e nós conhecemos também os trâmites das outras casas legislativas. Nós temos um contato permanente com esses sindicalistas. Esse encontro que vai haver é em junho? Esse encontro, a princípio, Gorete, ia ser em junho. Ia ser no dia 23, 22, 23, 24. Mas nós fizemos ver... Nós colocamos ontem numa reunião que o Nordeste é São João. Exatamente. Dia 24 é ponto facultativo. Então, nós adiamos esse encontro para a primeira semana de julho. Então, São João e São Pedro é uma festa nossa, né? Então, Nordeste, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Sergipe. Então, nós não podíamos fazer no período junino. Claro. Então, nós conseguimos estamos levando para o início de julho. Pois bem, e nesse encontro pode-se dizer que, pode-se adiantar que pautas estariam assim colocadas de uma forma unânime entre as assembleias? Sim. Uma pauta unânime da Assembleia que nós há muito tempo nós vamos buscar um não à reforma administrativa que está sendo proposta, que tira direito dos trabalhadores. Então nós tivemos a reforma da Previdência que prejudicou o servidor. Era necessário, mas ela foi exagerada para nós servidores. Então nós tivemos outras reformas ao longo do tempo que têm nos tirado direito. Então a nossa pauta unificada da federação e dos sindicatos é a reforma administrativa, porque nós somos contrários a essa reforma. Pois é, no que a reforma administrativa pesa para os trabalhadores, inicialmente? Ela nos tira direito, Gorete, que nós viemos conquistando a partir da Constituição de 88. Então, tudo que é tratado, não que não seja necessário uma reforma como foi da Previdência, mas ela tira sempre o direito do trabalhador. Os sindicatos vêm perdendo força ao longo dos últimos 3, 4 anos. Então, nós precisamos fortalecer. Numa democracia, os dois lados têm que estar fortes. Então, o patrão e o sindicato que representa os trabalhadores. Então, a nossa luta é para que nós não possamos mais perder direitos que foi conquistado com muita luta, com muito sacrifício, né? E agora nós vamos tá indo pelo ralo esses direitos. Não pode retroceder, né? As conquistas já existentes. Claro, a gente tem que se adequar à legislação atual, nós temos que melhorar aquilo que está aí, mas tudo isso que vem acontecendo, eu vou dar um exemplo, Gorete. A reforma da Previdência, que foi feito anteriormente, há 3, 4 anos, a propaganda deles que iria criar mais empregos. Isso não ocorreu. Eles fazem a mesma coisa agora com essas outras, com a reforma trabalhista. Então, nós trabalhadores estamos juntos, estamos lutando, unidos, não só
os trabalhadores do Poder Legislativo, mas os trabalhadores do serviço público, da iniciativa privada. Então, nós estamos lutando para que essa reforma não sofra êxito e não seja aprovada. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje entrevista o Henrique Lopes, ele que foi eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo de Alagoas para o triênio 2022-2025. Henrique, em relação a essas pautas nacionais, você falou sobre as perdas que os trabalhadores em geral têm tido nos últimos anos por meio dessas reformas que parecem não ter fim. Você acredita que a mobilização, que não existe mais da forma que era feita antigamente, né? Isso é observado, não há como contestar isso. O que é que ocorre com o movimento sindical que não consegue mobilizar para ir às ruas, para conseguir colocar para a população e ter da população o apoio nas suas lutas? Porque há muito preconceito ainda sobre servidores públicos. A ideia que se tem lá fora é que servidor não trabalha. E servidor trabalha e muito. Gorete, a última grande manifestação que nós tivemos foi ainda no governo Michel Temer, quando ele queria aprovar uma reforma da Previdência. E houve uma grande manifestação em Brasília, uma gigantesca, na qual inibiu. Mas no governo seguinte, essa reforma passou. E os sindicatos ele vem perdendo força ao longo do tempo, as centrais sindicais, os sindicatos, as federações. O próprio Tribunal Regional do Trabalho, os tribunais, né? Sim, sim, claro. Então, a nossa luta hoje é para a gente conseguir unir, né, esses sindicatos em prol dessas manifestações, como essa pauta, em prol de pautas como a reforma administrativa. Então, hoje é o nosso grande desafio de todos os sindicatos do país inteiro, das centrais sindicais, é resgatar justamente essa força que os sindicatos tiveram ao longo do tempo, desde o processo de redemocratização, dos movimentos direta já, das eleições diretas. Então, essa força, é isso que a gente busca, é resgatar essa força do trabalhador, para que ele possa voltar a acreditar que os sindicatos são os verdadeiros representantes dos servidores e que nós não podemos perder mais, Gorete. Pois é, e dentro desse universo de lutas, o que é que se propõe a fazer do ponto de vista da organização dos sindicatos para recuperar esse poder de mobilização? Certo. Deixa eu responder só a pergunta anterior que eu não respondi. O servidor público, o Estado só funciona se tiver servidor público. Exatamente. O nome já diz, servidor público, é aquele que serve. Os hospitais só funcionam porque tem servidor público. A segurança só funciona porque tem servidor público. As assembleias, o Congresso Nacional só funcionam porque tem servidores públicos. Então, o servidor público é importante, Gorete. A máquina não funciona se tiver o servidor público. E a máquina funciona para todos, claro, né? a diferença é essa. O plano de saúde,
O plano de saúde, ele cobre para aquele que tem dinheiro para pagar. Mas o SUS, ele é de todos, ele atende aqueles que podem e aqueles que não podem pagar. A segurança pública, quem pode, bota a sua segurança particular. Aquele que não pode, recorre ao Estado. Então, o serviço público, ele é necessário. Então, é preciso fortalecer isso, né, e dizer que o servidor público é necessário, é importante e merece ser respeitado. Pois é, e nesse contexto, eu coloco a questão das privatizações, não é, das terceirizações, tudo isso vai de encontro, não é, a que você acaba de falar. O que fazer? Resistir como? Resistir à terceirização é um grande problema, porque se deixar, eles terceirizam tudo. Né? Se deixar, eles terceirizam educação, setores estratégicos, terceirizam saúde. Então, assim, nós não podemos permitir que isso. O Estado tem que ter a sua função. Então, claro, tem algumas empresas que têm que estar na mão da iniciativa privada, mas boa parte delas são estratégicas para o Estado. Né? A Petrobras, os Correios, a saúde, a educação, tem que ser público e de boa qualidade. Porque nesse processo, o que a gente observa é que criam condições objetivas para fazer com que não funcione, para que depois se legitime a proposta de privatização. Isso é notório. Caixa Econômica, universidades federais, enfim, nesse sentido, e não se percebe uma força maior vinda até dos sindicatos, que eles já foram os protagonistas das mobilizações nacionais. O que acontece com os sindicatos? É exatamente isso, Gorete. Eles vão enfraquecendo, né, e dizendo que é inoperante, eles acabam com o Correio, eles criam problemas na Petrobras para tentar privatizar. Então, eles criam situações N para dizer que não funciona, que tem que ir para a iniciativa privada. Eles privatizam a água, privatizam luz, né? Então, será que mudou? Porque você não pode abrir para concorrência e o Estado ter o monopólio disso e dividir para abrir para livre concorrência. Mas não, então eles vendem o patrimônio que é do povo, o patrimônio público, entregam a iniciativa privada. A preço de banana. A preço de banana. Aliás, tá banana não, porque banana já está um pouco banana mais está cara, a gente não pode, né? É um termo antigo que nós utilizávamos a preço de banana, mas, então, essa é a ideia. A ideia é dizer que o público não funciona para poder privatizar. E com isso, com essas reformas, tirando direitos dos trabalhadores, enfraquecendo os sindicatos, e aí eles abrem caminho para privatizar quase tudo, como você citou, Caixa Econômica, Petrobras, Correios, entre outras. Não, na Caixa é uma tentativa, porque quando a gente vê a situação das agências, parece ser algo proposital mesmo, né? Porque atende o maior número, enfim, mas não tem a infraestrutura necessária para dar um atendimento à altura, que já foi a Caixa Econômica Federal. Eu pergunto, na questão do quesito lazer, porque se trabalha, mas se descansa também, qual é a proposta? Nós temos, Gorete, um clube maravilhoso, não sei se você conhece, é um clube que fica em frente ao Laguna, na Barra Nova, e ele é um clube que tem piscina, tem campo, à beira da lagoa. Então a gente precisa reativar isso. A gente precisa, junto com o SINDAP, organizar passeios para que os aposentados possam desfrutar de um dia de lazer. Então nós também vamos sentar, vamos nomear aquele que vai administrar o clube e nós vamos também trabalhar, porque o servidor não é só trabalho, o servidor é lazer, também precisa de lazer, precisa de oxigenar para poder voltar na segunda-feira disposto. Pois é, porque a saúde mental está aí levando muitas empresas a ter que assumir até o atendimento psicológico, enfim, é uma situação real que tem de se enfrentar. Eu pergunto, em relação ainda a lazer e a outras atividades, como vocês entendem o trabalho articulado de uma gestão sindical? Os últimos 2 anos, nós não tivemos essa oportunidade de mostrar, foi o ano de estar em casa, ano de pandemia. Então, nós, nessa última gestão do sindicato, praticamente foram mais de 2 anos o clube fechado. Então, estava
todas as áreas de lazer fechadas. Então, nós não podíamos, enquanto não tivéssemos vacinados, enquanto não tivéssemos com a doença controlada. Então, eu não tenho como fazer uma análise, porque realmente os últimos anos foram anos de apreensão, de sofrimento, né, de tensão. De perdas também. De perdas também. Quem não teve uma pessoa, um parente, teve um amigo próximo. Então, mas estamos passando por isso e a partir daqui é seguir para frente e nós vamos sim. Uma das pautas nossas é lazer, claro. A posse, qual é a expectativa de agora para a posse que vai ocorrer em que data? Dia 10 de maio. 10 de maio. É. E na posse vai se refazer esses compromissos, digamos assim, referendar esses compromissos com a gestão passada? Sim, claro. E a posse é interessante, Gorete, que no início eu disse, não, vamos fazer uma posse mais tranquila, mais simples, mais formal, uma coisinha lá no sindicato, mas devido a pedidos, muita gente querendo ir, a gente sabe que o sindicato não vai comportar tanta gente. Então, a ideia é que a gente aproveite o nosso clube legislativo e faça essa posse para que maior número de pessoas, principalmente aqueles que querem ir, que desejam ir, possam acompanhar essa posse, reafirmar o nosso compromisso e também ter um momentozinho de lazer, né? Porque a gente vai ter a parte burocrática, a posse, os discursos, mas também nós vamos fazer um coquetelzinho para que os servidores possam se confraternizar. Qual é a receptividade que a chapa tem tido no próprio prédio central do Poder Legislativo? Só fazendo a correção, não é mais a chapa, né? Agora nós somos presidente eleito, a chapa tinha uma receptividade muito boa. Exato. Mas, Gorete, eu tive ontem, eu fui dar uma entrevista ontem, e quando eu voltei, todas as salas que eu entrava, as pessoas se levantavam, abraçavam, parabenizavam, e a gente via no semblante das pessoas... Há uma receptividade. Que tinha uma receptividade, que acreditava nesse trabalho. Então, nos deixou tranquilo, mas também com um senso de responsabilidade muito grande. Então, nós ficamos felizes e os servidores estão acreditando no nosso grupo. E nós vamos dar a resposta ao longo desses 3 anos. Pois é, essa receptividade tem a ver com os mais de 31 votos. 31 votos, né? Isso, de fato, aumenta a representatividade e a responsabilidade. Sim, eu quero reafirmar mais uma vez, agradecer o apoio que tivemos de todos, seja em manifestação no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, presencialmente aqui, porque nós tivemos vários momentos aqui na casa onde batemos fotos, registramos esses momentos, e as pessoas vestindo a camisa bem leve, foi uma campanha nossa, foi uma campanha leve, né? E isso é que nós vamos levar para o sindicato, uma leveza, uma tranquilidade. Né? Sem traumas, porque assumir dentro de um contexto mais pesado de uma eleição, realmente não é merecido para nenhuma categoria. Né? Mas aquele que quer administrar uma entidade, após o término da apuração, deixa tudo para trás e vamos seguir para frente. Então, eu não tenho chapa, eu não tenho adversário, eu tenho amigos, tenho colegas e vou precisar de todos. Eu vou precisar do Eduardo Fernandes, eu vou precisar dialogar com a Dione, eu vou precisar dialogar com o atual presidente, que tem experiência, com o aposentado, com o ativo, né? Então, com pensionistas. Então, é isso que eu estou levando para o sindicato, essa união, essa leveza, e é isso que eu quero ao final dos 3 anos do meu mandato, eu sair de cabeça erguida com a sensação do dever cumprido. Henrique Lopes, eu agradeço, infelizmente estamos no final da nossa entrevista, agradeço a sua participação, parabéns e boa sorte na sua gestão. Obrigado pela oportunidade e obrigado a todos aqueles que dão audiência no programa Frente a Frente. Obrigado a todos e o meu compromisso é de lutar por todos. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada a você também, que está com a gente sempre aqui no Frente a Frente e até o nosso próximo encontro. Até lá.